Meu nome é Liane Hardet, tenho 35 anos. Eu vim do interior de Guarapuava, né, do sítio. Eu fui deixada pela minha mãe, pelos meus pais, quando eu era pequena. Eu tinha em torno de 2 anos com a minha madrinha. A minha mãe, por motivos financeiros, precisou me deixar. Eu passei muito tempo da minha vida, durante esse período, esperando pela minha mãe. Eu passava o tempo inteiro esperando por ela, quase todos os dias, e principalmente na época do meu aniversário. Eu esperava que ela viesse me buscar e eu contava as horas para que isso acontecesse. Até o dia em que ela veio, e aí ela me levou para Cascavel, de Guarapuava para Cascavel. Nesse período, a gente foi muito feliz e a gente veio para Curitiba e nessa época eu já tinha 8 anos. Foi uma infância difícil e feliz ao mesmo tempo, né? Foram momentos que eu esperava pela minha mãe incansavelmente até que ela veio buscar, né? Então para mim foi assim, né? Era um fim, vamos dizer, de uma espera incansável, que eu esperei o tempo inteiro que ela viesse, né? Eu tenho o sonho de ter a minha mãe perto de mim. Um fato marcante para mim foi quando eu casei. Eu tinha 15 anos, meu esposo 14. Denilson tinha 14 anos. Isso é marcante porque a gente cresceu juntos, a gente amadureceu, a gente aprendeu tudo junto, desde o cuidado com uma casa como casal, porque até então nós cuidávamos do jeito que tínhamos aprendido, né? A se amar, a se respeitar, a poder viver uma história, construir uma história junto. Com 18 anos eu descobri, já tinha 13 de casado, que estava grávida do meu primeiro filho. E foi muito difícil, porque nessa época o Denilson estava com 17 para 18 anos. E ele perdeu o emprego. E essa época de quartel para um homem é muito difícil para conseguir emprego. Então ele ficou um tempo desempregado. E eu grávida. Então foi a época assim, que a gente começou a enfrentar dificuldades juntos, né? E eu tive um probleminha na minha gravidez. O Rian nasceu com 1 mês. Antecipou 1 mês a gestação e foi direto para UTI. Então foi bem difícil, foi muito difícil ver meu filho no hospital. Eu lembro que o Rian não tinha nem roupa, porque a gente não tinha condições de comprar roupa para ele. Ele tinha um macacãozinho e roupinhas assim que tinha ganho, mas aquela coisa gostosa de mãe, de fazer enxoval, eu não consegui fazer, não consegui dar a ele isso. Mas hoje vai fazer 18 anos e não tem nem gripe pega ele, que é o mais legal. Foi passando o tempo, né? A gente foi vencendo as situações. Na gravidez do Lohan, eu fui descobrir que estava grávida do Lohan, já estava com 4 meses de gestação, porque até então eu estava muito doente e a gente não conseguia descobrir qual doença era. Até então, uns falavam que eu estava com anemia, outros falavam que eu estava com problema na bexiga. E aí, quando eu descobri que estava grávida do Lohan realmente, que foi feito o exame e deu positivo, eu descobri que eu estava com o vírus do câncer no colo do útero. E foi assim, a fase mais difícil para uma mulher, porque você está grávida, você tem que cuidar do bebê e ao mesmo tempo você tem que cuidar da sua saúde. Então, antes de ter o Lohan, eu passei assim mais tempo no hospital do que em casa. Então foi uma gestação onde eu tinha que estar cuidando para não passar nada para ele. E ainda assim, quando ele nasceu, os primeiros 10 dias a gente descobriu que ele tinha otite crônica, né? Foi devido a essa infecção que eu tive no colo do útero. E ele precisou fazer 2 cirurgias. Então ele perdeu 40% da audição, né? Mas ele é super tranquilo, ele lê lábios, aprendeu, né, a ler lábios e a falar com a gente. E pra gente falar com ele hoje, a gente já aprendeu a lidar com a situação. Devido ao meu problema, ele salvou a minha vida, entre aspas, né, se você for olhar. Porque se não fosse ele, eu não teria descoberto o vírus do câncer e sabe Deus o que teria acontecido. Mãe já de 2 filhos, né, eu fui trabalhar como diarista, mas eu já tinha certeza do que eu queria, né? Eu queria fazer muito graduação em pedagogia e eu fui em busca do meu sonho, fui em busca de realizar o meu sonho de ser uma palestrante, né? Porque eu sempre quis ser uma palestrante. Então, trabalhava de diarista e estudava, fazia faculdade para me tornar a palestrante dos sonhos que eu sempre quis.
período, tudo não como nada é fácil na vida, mas tudo é muito gostoso, eu estudava de manhã, então eu saía de casa 5 e pouquinho da manhã, deixava os meninos na creche e ia pra faculdade. Saía da faculdade, fazia minhas diárias, pegava eles na creche e ia pra casa. Com a certeza que eu ia ser uma palestrante de sucesso, né? Então, eu sempre soube exatamente o que eu queria pra mim. Nessa instituição que eu estudava, eu conheci minha amiga Eleni, né? Grande amiga, e ela me convidou para que a gente fosse, para que eu fosse, né? Ela já trabalhava, para que eu fosse vender cursos de pós-graduação com ela e fazer tutoria dos cursos. E a gente faz projetos juntas até hoje, né? Tudo que eu faço, sempre ela tá junto, e tudo que ela faz eu sempre tô junto. Nesse período eu terminei minha graduação, né? Fiz uma pós-graduação em neuroaprendizagem e logo em seguida conheci o curso de coaching, minha primeira formação em coaching, e me apaixonei literalmente. Descobri formas, ferramentas certas para ajudar pessoas, desenvolver pessoas, né? E ali eu me encontrei, porque eu já fazia isso o tempo inteiro, porém eu não sabia que isso era uma profissão. Nesse período eu consegui entender que eu podia alinhar aquilo que eu mais amava e ao mesmo tempo ajudar pessoas a se desenvolver e a encontrar os seus objetivos e seus propósitos de vida. Sou comunicativa, ousada, determinada, e isso me transformou na grande palestrante que eu sou hoje. Então eu levo ao meu público, aos meus coaches, aos meus clientes, o melhor, né? Porque eu realmente entrego de coração, entrego aquilo que está em mim, né? Eu costumo dizer que eu vivo daquilo que eu falo, né? Então eu consigo entregar com muito amor, com muita ousadia ao meu público. Isso me transformou na mulher empreendedora que eu sou hoje, né? Tem um projeto lindo, né? Para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento humano, do qual a entrega é extraordinária. Se eu sou uma mulher que acontece, sim, eu sou uma mulher que acontece. Eu sou uma guerreira e eu busco a guerreira que existe em você.